Nós deveríamos estar falando aqui hoje sobre o Ministério da Agricultura e o Brasil, o Ministério da Agricultura e o agronegócio brasileiro. Só que em contrapartida, nós estamos falando de um Ministério da Agricultura e um agro de gabinete e um Ministério da Agricultura e Brasília. Então, somente isso. O Ministério da Agricultura precisaria ser muito mais atuante e focado no agro. Em contrapartida, nós temos uma pasta que é usada como cabide de emprego, uma pasta que é usada por políticos para fazer politicagem. E nós precisamos mudar essa história. Se nós tivéssemos um Ministério da Agricultura atuante, ele trabalharia em conjunto com os 26 estados brasileiros. Nós teríamos uma atuação ampla para fomentar a produção com garantia de comercialização e resultado. Se nós tivéssemos um ministro, não político, mas um ministro técnico profissional, que focasse 100% no agro, ele estaria sim cobrando medidas diferentes do Ministério da Economia, das Relações Exteriores. Nós estaríamos reestruturando o país do agro, melhorando a representatividade no mercado externo e viabilizando a comercialização de produtos, alimentos, dentro do mercado nacional. Nós teríamos um ministério de aproximação, de propostas, de projetos, de expectativas, de indicadores, de acompanhamento. E aí nós poderíamos dividir os três setores, que compõem o agro, indo diretamente para o setor primário, para o produtor rural principalmente. Esse precisa de muita atenção. Deveria ser o foco, a partir desse ano, o setor primário. Nós analisaríamos os estados e a diversificação das culturas, das cadeias produtivas e levaríamos ao produtor rural uma garantia para que ele pudesse investir com mais informação, conhecimento, para melhorar a sua produção, melhorar o seu produto, ter mais qualidade a partir das características dos mercados e dos preços praticados. Nós precisamos projetar os custos a partir do investimento, mas tendo uma ideia de preço na hora da comercialização. Nós poderíamos, a partir dessas informações, captar recursos financeiros para investir na propriedade rural com mais garantia. Aí nós vamos para a indústria. Nós precisamos simplificar a indústria no Brasil, tanto a parte de processos como de legislação. Nós já vimos que a legislação brasileira é muito intensa, mas na prática não funciona. E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento, da produção de alimentos no Brasil. Nós temos que analisar as capacidades das indústrias brasileiras, ver o que podemos produzir, o que é necessário investir. Nós precisamos focar no desenvolvimento, na expansão da produção brasileira, parar de pensar num país commodity e aproveitar as oportunidades no mercado internacional para transformação. Essa história de livre comércio, livre mercado no Brasil, ela só favorece as grandes empresas e quebra com as demais. Aí nós vamos para a parte de logística. A logística, nós temos que analisar melhor as questões e as condições da logística terrestre no Brasil, ver o que nós podemos aproveitar em termos de relação à logística fluvial. Nós precisamos analisar as condições das ferrovias, buscar investimento. Nós precisamos analisar a costa brasileira, que é muito ampla. Nós precisamos melhorar a questão dos portos. Enfim, um Ministério da Agricultura atuante em prol do agro e do Brasil, com certeza os nossos resultados seriam infinitamente melhores e nós teríamos um agro muito mais fortalecido, principalmente o produtor rural e o setor primário.